Bom, eu vou resolver mais uma questão aqui da AFA, é a questão 51. E essa questão aqui vai trabalhar semelhança de triângulos e também o teorema do ângulo externo de um triângulo. Bom, vamos lá. Uma brincadeira consiste em jogar um dado entre dois cubos fixos. Em uma das jogadas, o dado parou na posição observada na figura abaixo. A área total do dado em centímetros quadrados é igual a... Bom, uma coisa que a gente precisa saber é que a área total de um cubo é igual a 6 vezes L ao quadrado. Por que 6? Porque um cubo ele é composto por 6 faces iguais, né? E o L ao quadrado vai ser a área de um desses lados. Como eu quero a área total, então vai ser 6 vezes L ao quadrado. Bom, vamos lá então. Ele me dá esse primeiro cubo aqui. Ele me dá esse cubo fixo 1 de volume é igual a 1728 centímetros cúbicos. Bom, o volume de um cubo é dado por lado ao cubo. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui é fatorar esse 1728 e agrupar de 3 em 3. Vamos lá então. Enfim, eu não vou fazer isso aqui, mas é basicamente isso aqui, ó. 1728 por 3, enfim, vai indo. Bom, eu vou chegar aqui, o meu lado, o volume do cubo é 1728, o meu lado, ele vai ser a raiz cúbica do volume do cubo, que no caso é 1728. Isso aqui é um 3. Eu tenho que o meu lado, então, ele vai ser 12 centímetros, certo? Agora, o meu cubo 2, eu vou fazer de amarelo, ele fala que o volume é 729 centímetros cúbicos. Utilizando a mesma relação que o volume de um cubo é igual ao lado ao cubo, então eu vou ter que esse lado 2 aqui, né, do cubo 2, esse aqui é o lado do cubo 1, esse aqui é o lado do cubo 2, é a raiz cúbica de 729. E isso aqui vai me resultar em 9 centímetros. Beleza. Agora, eu tenho que analisar esses dois triângulos que foram formados aqui. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, que eu vou chamar de triângulo A e triângulo B. Certo? Eu esquematizei esses dois triângulos aqui com o cubo já meio mal feito aqui, mas enfim. O que vai interessar pra gente são os ângulos que formam esses triângulos. Se ali é um cubo, então aqui, nessa face do cubo, eu tenho que esse ângulo equivale a 90 graus, certo? E comparando o cubo 1, aqui também é 90 graus. Consequentemente, para minha soma resultar em 180, esse ângulo também é de 90 graus. Beleza. Eu tenho esse ângulo de 90, eu vou chamar esse ângulo de cima aqui de ângulo alfa. E o meu ângulo de baixo, aqui, de ângulo beta. Certo? Agora, a gente vai utilizar o teorema do ângulo externo de um triângulo. Qual que é esse teorema? Ele me diz que, se eu prolongar essa reta aqui, eu vou formar esse ângulo aqui, eu vou chamar de x, e desse triângulo aqui, eu tenho esse ângulo interno, que eu vou chamar de y, certo? E uma característica, né, desse teorema é que esse ângulo x, ele vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então a gente pode usar essa propriedade aqui. Repare que esse ângulo é de 90 graus, certo? E pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo aqui só pode ser o alfa. Porque esse ângulo total aqui, ele vai ser esse cara mais esse cara. Portanto, esse cara aqui vai ser o alfa. Logo, aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu também, consequentemente, tenho meu ângulo beta. Porque se num triângulo eu tenho esses dois ângulos iguais, consequentemente o terceiro também vai ser igual.
Então eles são triângulos semelhantes. Se eu tenho esse lado aqui e esse como lado desse cubo, então consequentemente esse lado L é igual a esse lado L também, certo? E pela semelhança de triângulos a gente pode fazer a seguinte relação. Ó, eu vou reescrever esses triângulos aqui embaixo. Eu tenho que esse meu ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é 90 e esse aqui é o meu ângulo beta. Se eu girar esse triângulo aqui para cima, né, eu fizer uma rotação nele, eu vou obter isso aqui, certo? E esse lado de 9 centímetros vai estar aqui embaixo. E esse lado L, ele está oposto ao ângulo de 90, certo? Então vamos lá. Bom, agora a gente consegue fazer as relações de semelhança. L está para L, assim como, eu vou chamar esse lado de x, 9 está para x. Bom, o que a gente consegue daqui? Esse cara simplifica com esse vai dar 1. Logo, se a razão de semelhança é igual a 1, quer dizer que eu tenho triângulos congruentes, ou seja, todos os ângulos e todos os lados são iguais. Portanto, eu tenho que o meu x é 9 centímetros, esse lado eu vou chamar de y vai ser o quê? 12 centímetros. Ficou meio feio aqui, mas enfim. Agora eu tenho um triângulo pitagórico, por quê? Eu tenho esse lado que vale 12, esse lado aqui que vale 9, e esse lado aqui que vale A, que eu não sei. Só que o 12, ele é o quê? 4 vezes 3. O 9 é o quê? 3 vezes 3. Então o A, ele vai ser 5 vezes 3. Logo, o meu A, ele equivale a 15 centímetros. Certo? Logo, a gente descobriu o lado desse dado 3 aqui. Então, para descobrir a área total, eu vou descobrir a área de uma face, que é igual a 15 vezes 15. Isso vai resultar em 225. E, para obter a área total, eu vou multiplicar esse valor por 6, né? Porque eu tenho 6 faces, então vai ficar a área total é igual a 1.350 centímetros quadrados. A nossa alternativa correta é a alternativa C.